Como estruturar a sua combinação de pontos? Qual que é o objetivo dessa combinação? E o que você precisa saber para conseguir construir a sua própria combinação de pontos? Vamos pro vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. Pessoal, nesse vídeo vamos conversar sobre combinação de pontos de acupuntura, vamos entender qual que é o objetivo de você entrar com combinação, quais são as características dos pontos que vão ser combinados e no que isso vai te ajudar na prática clínica. Ao final do vídeo eu vou trazer alguns exemplos de combinações baseados nas regras que os autores trazem para você entrar com esses pontos na sua prática clínica. Um dos momentos mais importantes da sessão de acupuntura é quando o terapeuta realizou o feedback com o paciente, fez ali a inspeção dos sinais e vai estruturar a combinação de pontos para aquele atendimento. Por que eu falo para aquele atendimento? Quando nós vamos estruturar uma combinação de pontos, nós precisamos saber qual que é a patologia presente naquele paciente, mas qual que é o estágio dessa patologia, qual que é a cronicidade dessa doença, qual que é o órgão afetado, qual que é a estrutura corporal que está sendo prejudicada e qual que vai ser o melhor ponto para resolver aquela afecção. Qual vai ser o melhor ponto, de repente, para eliminar aquele fator patogênico, para corrigir aquela oscilação, aquela quebra do equilíbrio relativo do Yin e do Yang. Mas você tem que considerar também como que o paciente ele está naquela tua sessão de acupuntura. Lembra, tanto fatores internos quanto fatores externos vão alterar a sensação do paciente, vão modificar a sensibilidade, os sinais, os sintomas que o paciente apresenta. Antes de você estruturar a sua combinação de pontos, você tem que fazer o quê? Você tem que determinar qual que é o seu foco daquela sessão. Qual que é o teu foco, teu objetivo em relação àquela terapia. Pode ser que naquele dia da avaliação, a causa seja o teu foco de tratamento. Às vezes, as consequências daquela causa, ou seja, os sinais que ele está apresentando em virtude daquela alteração, é que está mais em evidência, é que esteja mais agudizado para você entrar em tratamento. Então você vai colocar na balança para mensurar qual que é o teu foco dessa sessão. Então esse é o teu primeiro insight em relação ao que eu vou tratar nessa minha sessão de acupuntura. Não vou deixar de fora, obviamente, a raiz do problema. O meu foco está aqui, mas dependendo do dia do paciente, pode ser que eu tenha que adotar uma outra conduta terapêutica, onde alguma outra combinação de pontos se encaixe melhor. Mas o que esses pontos de acupuntura que eu vou selecionar precisam ter para que eu pegue eles e utilize em forma de combinação? Quais são essas características? Esses pontos de acupuntura que eu estou escalando para o tratamento, que eu estou combinando, que eu estou prescrevendo, eles precisam apresentar ou uma mesma função energética terapêutica ou atuar de forma sinérgica ao meu tratamento estipulado, ao meu foco de tratamento. E qual que é a importância de eu levar em consideração essas mesmas funções, essa similaridade, esse método sinérgico de atuar no meu paciente? Já vai de encontro com qual que é o grande objetivo para que eu vou entrar em combinação de pontos para o meu paciente. Quando o assunto é combinação de pontos de acupuntura, o teu maior objetivo é diminuir o número de agulhas e otimizar o resultado terapêutico. Então, o teu foco, o teu objetivo de prescrever, de combinar pontos, de agregar pontos que apresentem alguma função em comum é de não precisar pegar pontos aleatórios, ou seja, eu estou selecionando um menor número de pontos e eu sei que esses pontos que eu estou recrutando, baseado na patologia do meu paciente, baseado na cronicidade daquela patologia, vão ser mais efetivos para resolver aquele quadro, para restaurar o equilíbrio do meu paciente. Ai, prof, mas eu não sei quais pontos que eu vou utilizar no meu paciente, né? E olha só, vale a pena lembrar que existe toda uma série de estudos dentro da acupuntura para você alcançar um patamar de combinação de pontos de acupuntura. Então, você fez uma certa trajetória de estudos, você já passou por várias etapas para chegar nesse ponto de o que vai ser melhor para o meu paciente. Não adianta eu pular lá as funções dos órgãos e vísceras e querer entender qual que vai ser a melhor receita de bolo para o paciente. Lembra? Às vezes, aquele pontinho da receita de bolo
bolo pode não funcionar bem para aquela patologia, por quê? O fator etiológico ou a etiopatogenia presente naquele paciente foi diferente. O paciente pode manifestar alguma alteração de algum órgão, de alguma víscera, mas ao invés de ser por um excesso de alguma estrutura, pode ser pela deficiência de outra. Eu tenho que trabalhar as 4 formas de diagnóstico, né, o CIFEM, eu tenho que trabalhar toda essa parte de diferenciação das síndromes para conseguir chegar nessa combinação de pontos. Então perceba quais são as características dos pontos que você vai utilizar. Ou vão ser os pontos do mesmo meridiano, ou você vai entrar com a conduta de pontos local distal, que alguns autores trazem como local adjacente ou regional e distal, ou de repente você vai entrar com uma combinação exterior bial interior li ou superior inferior. Você vai entrar com técnica hemídio esquerdo e direito, ou seja, para reforçar os mecanismos de ação da acupuntura, considerando ali os níveis laminares, né? Ou dependendo da situação, você pode escolher por a grande picada. Eu vou trabalhar uma sequência de agulhamentos. Comece a entender a lógica da prescrição de pontos. Agora, quais são os pontos que eu vou recrutar? Sabe aquelas tabelinhas que o prof passa em sala de aula sobre os pontos Shu, os pontos Mo, os pontos Luo, os pontos fonte, pontos comando, pontos mestre, os vasos maravilhosos, os pontos acoplados, os pontos de mesmo nível energético? Pega todos esses esquemas aí que você recebeu, pega todo esse material, porque dentro desses pontos, dentro desses principais pontos de acupuntura, agora você vai entender a lógica da minha prescrição de pontos para o paciente. Prof, como é que eu vou utilizar todos esses pontos? Por onde que eu começo, então? Reforço. Para você recrutar esses pontos, em primeiro lugar, qual que é o seu foco daquela sessão de acupuntura? Em relação a categorias de pontos da acupuntura, eu vou deixar uma playlist nesse vídeo, onde estão os vídeos sobre procedimentos, sobre pontos específicos que a gente utiliza no cotidiano. Mas antes de eu falar mais especificamente sobre esses pontos, eu peço para que você deixe o seu joinha nesse vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e distribui esse material para uma maior quantidade de alunos, estudantes de acupuntura ou de medicina chinesa. E agora chegou a sua hora de prescrever os pontos. Então, qual que é a lógica? Em primeiro lugar, qual que é o foco da sua terapia? Qual que é a queixa principal do paciente? O que mais está acometendo ele naquele momento da sessão? Qual foi a síndrome instalada nesse paciente? Se você já determinou isso e já tem um norte, se já tem um foco de tratamento, agora você vai utilizar essas regras que eu listei para entrar em combinação. Ou seja, se é um quadro álgico, se é um fator emocional, se é uma desordem de algum zanfu, se é alguma estagnação, algum tecido comprometido, você vai pegar pontos que tenham aquela mesma função, aquela mesma similaridade para aumentar o resultado em relação àquele fator patogênico, em relação àquela desordem instalada. Prof, volte e meia eu vejo os autores falando sobre os pontos Shu, os pontos Mo como sendo uma técnica, mas veja só, eu quero entrar com um procedimento de fortalecimento da energia Qi dos rins, só que o meu ponto Mo, o ponto alarme, é o ponto VB25 e o ponto Shu é o ponto bexiga 23. Como é que eu vou posicionar o meu paciente para trabalhar os dois lados ao mesmo tempo? Olha só, deixa eu explicar uma coisa que o autor às vezes não fala de maneira clara. Você não precisa necessariamente trabalhar os pontos Shu e Mo na mesma sessão. Criatura, você pode em uma sessão trabalhar o ponto Shu dorsal junto com outros pontos e na próxima sessão, ali 2 dias, 3 dias, você trabalha com o ponto Mo com outros pontinhos associados. Então, a técnica Shu e Mo é o fato de você trabalhar o ponto Mo, ponto alarme, com o ponto Shu dorsal, mas não precisa ser necessariamente na mesma sessão. Se você trabalha com o teu paciente eu vou fazer a fase 1 com o meu paciente em decúbito dorsal e uma fase 2 de tratamento com o meu paciente em decúbito ventral, então nessa situação, de repente, você pode, na mesma sessão, no mesmo dia de sessão, trabalhar com ponto Shu dorsal,
Depois, mudou o posicionamento do seu paciente e trabalhou com o ponto Mo, o ponto alarme. Mas não é necessário. Você pode trabalhar esses pontos em sessões diferentes. Mas por que os autores mencionam bastante essas técnicas de pontos Shu e pontos Mo? Em primeiro lugar, pelo fato de que essa técnica, ponto Shu e ponto Mo, ela é muito utilizada quando o paciente ele apresenta um quadro crônico e dessa forma ela prolonga o efeito terapêutico. Então isso intensifica a tua ação, o mecanismo de ação da acupuntura. Então essa técnica prolonga o efeito terapêutico. Tá, mas e se o paciente ele apresenta uma patologia local, um joelho comprometido, um ombro que está com dor? Nessa situação, você pode entrar em combinação com pontos locais. Qual que é o teu foco de tratamento? Quais são os pontos indicados para trabalhar aquela dor no ombro? Depende, obviamente, né? Mas dando um exemplo, eu vou entrar com o ponto IG15 e o ponto TA14, que é extremamente referenciado, porque, eles apresentam uma função em comum. Então, de fato, eu vou casar IG15 com TA14 e vou adicionar um pontinho extra que está localizado nessa região, que é o ponto Janneling. Posso já agregar, de repente, aquela técnica local distal? Pode? Perfeito! Show de bola! Ou, que nem mencionei, tem autor que traz ponto local, regional ou adjacente e ponto distal. Eu vou entrar com esses 3 pontinhos, mas eu vou pegar um ponto adjacente, ou seja, um ponto regional, um ponto que está próximo daquela região. Quem que eu vou pegar próximo dessa região? Eu posso pegar um ponto IG14 ou, de repente, um ponto IG11. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o cuti, pontinho IG11. Então, esse segundo ponto, ou essa segunda conduta, vai ser um ponto adjacente àquele local acometido. Então, agora eu vou pegar um ponto local, um ponto adjacente e um ponto distal. Qual que vai ser esse meu ponto distal? Identificou o trajeto? Usou a palpação para ver qual que é o trajeto daquela dor? Se a dor está no trajeto de triplo aquecedor, eu vou pegar um ponto 2 em 1. Eu vou pegar, de repente, um ponto TA5 por 2 motivos. O TA5, em primeiro lugar, pelo fato do trajeto do meridiano estar atuando nessa região, e em segundo lugar, porque isoladamente o ponto TA5 é um dos pontos que agem sobre essa região do ombro. Eu estou combinando pontos de acordo com a função energética que ele apresenta em uma região. Mas se de repente eu quero trabalhar um quadro álgico e vou fazer a grande picada, prof, que treco é esse? Esse procedimento de a grande picada nada mais é do que uma puntura em série. Você vai pegar 2, 3, 4 pontos de acupuntura daquele mesmo meridiano. Então, se você está trabalhando lá, de repente, com aquele quadro álgico que pegou ali aquele ombro e o foco está no trajeto Yang Ming, no show Yang Ming, você pode trabalhar, além do IG15, um IG14, um IG13, um IG12, ou seja, você está fazendo o agulhamento em série sobre o trajeto do meridiano. Então, a sua conduta, a sua prescrição, você está fazendo a grande picada, trabalhando uma sequência de pontos daquele trajeto, daquele meridiano. É outra forma de você atuar. Inclusive, tem autores que falam sobre o posicionamento daquela agulha de acupuntura em relação ao local acometido. Então, tem autores que falam que você pode, inclusive, direcionar aquela agulhinha quando se trata de quadro álgico, inclinando aquela agulha para o local a ser trabalhado. Mas ainda um outro exemplo de técnica local. Eu estou com cervicobraquialgia, eu estou com torcicolo, né? Acordei ali travadinho, peguei um vento, fui invadido por um vento frio exógeno, né? Eu posso trabalhar como técnica local, combinação de pontos locais, o ponto bexiga 10 e o ponto VB20. Poxa, um procedimento excelente ali para destravar aquele pescoço. Prof, e o que é aquela ligação exterior-interior? Como é que você vai fazer uma conduta terapêutica utilizando a relação Biauli, exterior-interior? Pega aquele esqueminha do prof lá da grande circulação energética. Você fez comigo ali aqueles 3 níveis energéticos Yang, os 3 níveis energéticos Yin. Dentro de cada nível energético, você tem um Shou, alguma coisa, e um Zu, alguma coisa. Então, por exemplo, pega o nível energético Yang Ming.
No nível energético Yang Ming, você tem o Shou Yang Ming, que é o intestino grosso, e o Zhu Yang Ming, que é o estômago. Então, nessa técnica, o que é essa técnica? É simplesmente você está unindo. Se você está trabalhando com o meridiano que começa ou termina na mão, e um meridiano daquele mesmo nível energético que começa ou termina no pé, você está regulando o alto com o baixo, a região superior com a região inferior. É uma das formas de você regular o Yin e o Yang. Por quê? O alto ele é Yang. A região superior, o céu, né? Ele é Yang. A região inferior, a terra, ela é Yin. Então, nesse procedimento Biao Li, você está promovendo a circulação no alto e baixo, restaurando o equilíbrio Yin Yang. Então, um exemplo prático, um dos melhores exemplos práticos, é de trabalhar o nível energético Yang Ming para potencializar o teu corpo, proteger o seu corpo em relação aos fatores patogênicos exógenos. Nível energético Yang Ming é muito eficiente para aumentar a sua imunidade, para trabalhar ali a sua energia defensiva, o seu Wei Qi. Qual que é a melhor combinaçãozinha ali de pontos para você melhorar a imunidade do seu paciente, para você entrar em combinação de pontos para fortalecer o seu Wei Qi? Você vai trabalhar com o pontinho Ku Qi, o ponto IG11, com o ponto Zhu San Li, que é o ponto estômago 36. Então, nessa união IG11 com o ponto estômago 36, você está fechando o nível energético Yang Ming, e tem autor que quando está descrevendo, ele só traz a nomenclatura do nível energético, falando que para você prevenir ali o ataque de fatores patogênicos exógenos, você deve fortalecer o Yang Ming e te deixa no vácuo. Né? Porque ele não fala, mas como que você vai fazer isso? Mas você é aluno do professor Arquimedes, você fez a grande circulação energética, você conhece o Shou Yang Ming da Shang Jing Zen e o Zhu Yang Ming Wei Jing Zen. Você sabe que você vai trabalhar com o intestino grosso, o estômago, agora já sabe quais pontinhos você vai trabalhar para fortalecer a sua energia defensiva, o seu Wei Qi. Um outro exemplo dessa regra Biao Li, desse exterior-interior, né? Desse alto e baixo pega aquele pacientinho que está com dor na coluna ou que está travadinho ali. Você pode escolher o nível energético Tai Yang, ou seja, quem que é o Shou Tai Yang? É o intestino delgado, que é o Shou Tai Yang Xiao Shang. Quem que é o Zhu Taiyang? O Zhu Taiyang é bexiga, é a Zhu Taiyang Panguan. Então eu vou selecionar um ponto do intestino delgado, vou estipular ali um ponto da bexiga para trabalhar aquela coluna, para diminuir aquele quadro álgico, para melhorar a mobilidade. Quem que eu vou pegar? Aquele pontinho que coça pra caramba, né? Aquele pontinho que é bom, muito eficiente para pescoço, para coluna, né? Aquele pontinho Rouxi. Esse pontinho, já mencionei algumas vezes, né? Ele trabalha plexo braquial, ele trabalha C5, C6, C7, C8, T1, ele trabalha coluna, ele trabalha etc, né? E ele pode ser associado com o ponto da bexiga. Qual ponto da bexiga que eu vou pegar? Eu não quero saber de vaso maravilhoso nesse momento. Eu poderia trabalhar ali de repente um Dumai, casar o ID3 com bexiga 62, mas o meu foco aqui, nesse momento, nessa combinação de pontos é casar o ponto ID3 com o ponto bexiga 60. Dá uma olhada na indicação do ponto bexiga 60, que você vai ver várias indicações similares ao ponto ID3. Opa, são pontos que estão trabalhando a coluna, e olha a relação da bexiga com os rins também, né? Mas são pontos que estão fortalecendo, assegurando, tonificando, nutrindo a essência de Yin dos rins, fortalecendo aquela coluna do paciente. E uma regra de mesmo meridiano que eu gostaria de aproveitar é tratamento da depressão utilizando o Renmai, o vasoconcepção. Tem autores que trazem como um tratamento você trabalhar, olha só, mesmo meridiano, vasoconcepção, então na sequência ali, eu vou trabalhar com o ponto VC6, dá uma olhada no nome do ponto lá, né, o Tihai, o ponto Danzong, ponto VC17, com o ponto VC22. Então, esses três pontinhos associados fazem parte de uma
das inúmeras formas de você trabalhar aquele teu paciente que está com depressão. Então, você está utilizando pontos de um mesmo meridiano, os pontos do Rei-Maio, os pontos de vasoconcepção. É uma outra forma de tratamento. E como eu mencionei, existem algumas regras para você estruturar a combinação de pontos para o teu paciente, mas tudo vai depender de como é que está aquele teu paciente naquela sessão, qual que é o teu foco terapêutico daquela sessão, e de repente você vai entrar, vou entrar com regra de trajeto de meridianos, técnica Shumo, a técnica de ponto local, distal, ou de repente a técnica de pontos fonte e os pontos Luo. Essa técnica em particular também tem algumas coisas para falar a respeito, né? Mas é uma das formas, uma das técnicas importantes também da acupuntura de trabalhar, de estipular um tratamento para o seu paciente. Então, existem várias formas de você agregar esses pontinhos, unir esses pontos para intensificar a ação energética, ter um resultado mais rápido com o seu paciente, evitando que você fique dando tiro para tudo quanto é lado, aumentando de repente o número de agulhas necessárias para trabalhar em uma única sessão. E criaturinha, não esquece, na descrição desse vídeo tem lá um link para download gratuito do meu e-book do Primeiros Passos em Acupuntura Chinesa, onde eu trago todos os passos necessários até você chegar na combinação de pontos do seu paciente. Esse foi o vídeo sobre combinação de pontos. Eu espero que esse conteúdo esteja te ajudando aí na prática clínica e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!